Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos tendo a honrosa oportunidade de gravar mais um vídeo para promover edificação espiritual. Esse é o nosso maior objetivo, não é? Trazer edificação. Nessa oportunidade, eu queria convidar você, meu amado irmão e amigo, se você tiver a oportunidade de fazer isso agora, será muito bom para o nosso aprendizado espiritual. E a Bíblia nos adverte que nós devemos aprender uns com os outros. E por isso, convido você, meu amado irmão e amigo, a lermos um texto da Palavra de Deus que está embasado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14 e versículo 16 ao 18. Diz assim a Palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Graças a Deus, meus amados irmãos e amigos, e eu queria compartilhar também um tema que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, e o tema é o seguinte: 3 faculdades da personalidade do Espírito Santo. As 3 faculdades da personalidade do Espírito Santo. Esse é o tema que a gente queria nos apoiar nele para compartilhar algo da parte de Deus para vocês. Meus amados irmãos, para que a gente entenda melhor a respeito desse assunto, que fala sobre a terceira pessoa da Trindade de Deus, que também é Deus, não é? É preciso nós entendermos, para que a gente entenda melhor, é preciso nós entendermos, não é, na introdução, que o Espírito Santo, ele se iguala na divindade, assim como o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo também é Deus. Nós temos diversos exemplos, não é? Vários exemplos bíblicos que nos relata isso e que nos dá solidez na palavra de Deus a respeito da divindade dessa terceira pessoa da Trindade, não é? A primeira referência bíblica, porque nós temos que ter pelo menos 3 referências bíblicas, não é isso? Acerca de uma doutrina, tá certo? A doutrina, para ser uma doutrina genuína, ela precisa de 3 referências bíblicas que assegure que aquela doutrina está certa, tá certo? A primeira referência que eu queria citar, que o Espírito Santo é Deus, não é? É o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa é a primeira referência que indica que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Venha comigo para o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 28 e versículo 19. Por gentileza, se você puder nos acompanhar, se você puder nos acompanhar, será muito bom. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a primeira referência bíblica que nós temos, que o Espírito Santo, a terceira pessoa, ele é Deus. Tá certo? Esse aqui nos dá base bíblica, nos assegura que o Espírito Santo ele é Deus e se iguala com o Pai, que é Deus, e com o Filho, que também é Deus. Tá certo? A segunda referência que eu queria citar,
que queria tomar como base, não é? Base para não ficar somente nas minhas palavras acerca da divindade do Espírito Santo, é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. Esse outro versículo também nos assegura que o Espírito Santo, ele é Deus. Veja só. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então esse outro versículo indica e nos dá segurança que o Espírito Santo, ele é Deus, tá certo? O Espírito Santo, ele é Deus, na bênção apostólica aqui, tá certo? E também existe outra referência, existe várias referências, mas eu só quero citar 3, né? Aqui, nessa ocasião, eu só queria citar 3, porque 3 é o suficiente para validar uma doutrina, uma sã doutrina, tá certo? A Bíblia está recheada de Gênesis e Apocalipse, de referências que indicam e que apontam o Espírito Santo como Deus, certo? Está em Atos dos Apóstolos, a terceira referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Observe o que Pedro, ele inspirado, ele falou a respeito do Espírito Santo, não é? Veja só. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e a reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então aqui Pedro está fazendo um anunciamento, não é? Uma afirmação pelo Espírito, porque toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, tá certo? Então Pedro está apontando aqui, inspirado, que o Espírito Santo, ele é Deus. Não queremos entrar em muitos detalhes, mas está aqui, nessa introdução, né, bíblica, 3 referências que nos dá solidez e base para crer que o Espírito Santo, ele é Deus. Pelo menos 3, tá certo? Mas existem muitas outras referências de Gênesis e Apocalipse informando-nos que o Espírito Santo, ele é Deus. Assim como o Pai, assim como o Filho, ele também é Deus. Amém? Então, o primeiro aspecto da personalidade do Espírito, que é o aspecto é o mesmo que qualidade, não é? O meu tema é esse. Eu queria relembrar aqui 3 faculdades da personalidade do Espírito Santo. Essa faculdade aqui é o mesmo que aspecto, que é qualidade, não é isso? Então, a primeira faculdade ou aspecto da personalidade do Espírito Santo que eu queria citar aqui, em primeiro lugar, eu queria dizer que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, não é como a gente vê alguns ventos de doutrinas, não é? A gente vê muitas pessoas assegurando e falando que a terceira pessoa da Trindade é uma simples força ativa, mas a gente podemos desfazer, não é? Desfazer esse pensamento,
com base bíblica que o Espírito Santo não é uma força ativa, né? Além de ele ser Deus, ele também é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. É por isso que eu citei aqui, vamos citar aqui, no decorrer do vídeo, né, essas três faculdades da personalidade. A primeira é, ele tem intelecto e penetra todas as coisas. O que é intelecto? Ele é inteligente. Isso é uma prova digna de que o Espírito Santo ele não é uma força ativa. Não é? Ele não é, nunca foi uma força ativa. Por quê? Porque ele é inteligente. Né? Inteligente. Somente uma pessoa ele é dotado de inteligência. Tá certo? E o Espírito Santo ele tem isso, essa inteligência, esse aspecto, não é? Essa faculdade, e penetra todas as coisas, até os pensamentos de Deus Pai. Se não vejamos, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 10 a 11, está registrado lá, que o Espírito Santo ele penetra o coração de Deus e revela aos seus santos, aos seus servos, suas obras, seus planos e os seus notáveis propósitos. Então, a palavra de Deus nos indica que ele é inteligente. Uma força não tem inteligência, não é? Uma força, ele não tem inteligência de nada. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é inteligente, não é? Conforme Romanos capítulo 8, versículo 27 também, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, mas está registrado lá que o Espírito Santo, ele é inteligente, tá certo? Ele é inteligente. Mas eu queria ler somente esse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos 8 e 27, que diz assim a palavra de Deus. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, que é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ora, meus amados irmãos, aquele que examina, quem examina, ele tem que ter consciência do que está fazendo. Então, cai por terra, não é, o pensamento que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma mera força ativa. Não, a Bíblia está nos assegurando aqui que o Espírito Santo, ele examina, ele é inteligente para tal. Tá certo? E também 1 Coríntios 2 e 10 a 11, está registrado que o Espírito Santo, ele tem inteligência, ele é sábio. Tá certo? Vamos para uma segunda faculdade ou aspecto, né, da personalidade do Espírito Santo. Né? A primeira é intelecto, que ele tem inteligência. A segunda, ele tem emoção, sensibilidade. Sensibilidade, tá certo? Então, só se emociona quem é uma pessoa. Uma força ativa não pode se emocionar. Conforme Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15 e versículo 30 diz assim a palavra de Deus. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo as vossas orações, por mim a Deus. Tá certo? Veja só, ele tem emoção, sensibilidade, né? Veja, aqui está dizendo, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor. Só tem amor quem é emotivo. Só tem amor quem se sensibiliza, quem é emotivo, tá certo? Por isso a segunda faculdade é que ele tem emoção, o Espírito Santo se emociona, tem o sentimento de amor no coração. Por isso que o apóstolo diz, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tá certo? Nada tem que ver com o espírito humano. Aqui não, aqui está com letra maiúscula e fala que ele tem amor. Só tem amor uma pessoa, uma máquina, né? Uma máquina,
uma força ativa, ela não tem condição de amar ninguém. Então, está aqui registrado com base que o Espírito Santo tem amor. Efésios, ainda outra referência a respeito da emoção, da sensibilidade do Espírito Santo, Efésios capítulo 4 e versículo 30. Efésios capítulo 4 e versículo 30, diz assim a palavra de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja só, e não entristeçais. Uma máquina não pode se entristecer, não é isso? Uma máquina não pode ter emoção, ser emotivo, ter sensibilidade. Mas aqui está dizendo que o Espírito, e não entristeçais o Espírito Santo com letra maiúscula, não se refere ao Espírito do homem. Aqui está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, que ele é Deus também. Tá certo? O apóstolo disse aqui que ele, exortando aos irmãos em Éfeso, ele estava dizendo aqui para os irmãos terem o cuidado, a vigilância de não entristecer a terceira pessoa da Trindade, que é Deus. Amém? Então, essa mais outra referência a respeito desse segundo aspecto, dessa segunda faculdade, né, que ele tem emoção e sensibilidade. Tá certo? Uma terceira faculdade ou aspecto da personalidade do Espírito Santo é que ele tem vontade própria de agir, de operar, de fazer, de transformar, de regenerar. Ele regenera, ele fala, ele separa obreiros para a sua obra, não é? Ele separa obreiros para a sua obra, pessoas para o serviço cristão, tá certo? Ele orienta, ele consola. Então, ele não é uma força ativa, porque ele tem essas características, tá certo? Ele tem vontade, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 6 a 11, que fala, quem não conhece aquela trajetória de Paulo, não era? Que ele se preparou para ir para a Ásia e para a Bitínia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não quis que Paulo fosse para esses dois lugares, para a Ásia e para a Bitínia, porque o Espírito Santo já tinha outro lugar reservado, né, para que Paulo fosse, que era a Macedônia. Não é? Nos decorrer dos versículos a gente vai ver de Atos capítulo 16, não é? Começando do versículo 6 em diante, nós vamos ver lá, né, que a Bíblia diz que depois em uma visão, Deus deu uma visão a Paulo, em que ele viu um homem vestido de uma veste da Macedônia, veste daquele lugar chamado Macedônia, aquela cidade chamada Macedônia, e aquele homem estava dizendo a Paulo: ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos, tá certo? Mas a gente vê na palavra de Deus que o Espírito Santo não quis, ele teve vontade própria de não querer que o apóstolo Paulo fosse para esses dois lugares. Observe, né? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo, com letra maiúscula, repito, de anunciar a palavra na Ásia. Está vendo? Na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, Ásia e Bitínia. Está vendo? Esses dois lugares. Mas o Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito Santo que estamos falando aqui, não lhe permitiu.
Então ele teve vontade de direcionar. Não era que o Espírito Santo não quisesse que Paulo pregasse lá na Ásia, pregasse na Bitínia. Não. Não era que o Espírito Santo não quisesse que ele pregasse lá, mas era porque o Espírito Santo estava direcionando ele para outro lugar, porque já tinha obreiro, já tinha missionário lá na Ásia e na Bitínia. Sabe quem era eles? O apóstolo Pedro já estava fazendo a obra lá na Ásia, já estava fazendo a obra lá na Bitínia, tá certo? Por isso que o Espírito Santo o direcionou para ir para a Macedônia. No versículo 9 a gente vai ver, não é, do mesmo capítulo de Atos 16, a gente vai ver aqui que diz assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, tá vendo? E lhes rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, não é? Nos versículos subseguintes, nós vamos ver que Paulo ele não ficou frustrado, porque o Espírito Santo lhe direcionou para outro lugar que ele não queria, que não estava nos planos dele, não é? Mas a Bíblia diz que ele foi correndo para a Macedônia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? Ele foi atendendo o chamado do Espírito, não que ele queria, não dos seus pensamentos, não daquelas pessoas que estavam à sua volta, não. Ele foi direcionado pelo Espírito, que teve vontade, voltando para o assunto, o Espírito Santo teve vontade. Só quem tem vontade é uma pessoa, tá certo? É uma pessoa. Uma pessoa não é uma força, uma mera força ativa. Então cai por terra esse vento de doutrina que fala que o Espírito Santo é uma simples força. Não. A Bíblia está dizendo aqui que ele é uma pessoa e, além disso, ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Então, que Deus abençoe, né, você, meu amado irmão e amigo, que o Senhor faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, não é? Então, essa foi a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para me compartilhar com você. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual, tá certo? E nunca se esqueça, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e é Deus também. E é Deus também. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.